Neste vídeo vamos ver como algumas equações que não são separáveis se podem reduzir a equações separáveis através de uma mudança de variável. Vamos também ver que estes exemplos aparecem naturalmente a partir de campos de vetores lineares que vão ser estudados mais à frente, no caso de duas dimensões. Começamos então com a equação y' igual a x mais y sobre x menos y, que não é uma equação separável. Não conseguimos escrever a expressão x mais y sobre x menos y como o produto de uma função em y por uma função em x. Bom, mas se dividirmos a fração em ambos os numerador e denominador por x, obtemos a expressão u mais y sobre x sobre o menos y sobre x. Aqui é sobre x, não é sobre z. Portanto, a expressão y sobre x aparece tanto no numerador como no denominador. Se chamarmos então a essa fração z, a nova variável z pode escrever-se como sendo y sobre x, que é equivalente a y igual a zx. Ora, esta expressão dá mais jeito para descobrir como é que o diferencial de y dx passa para dz. E, mais uma vez, aplicando a regra da cadeia, daqui para aqui, temos, desculpem, não é a regra da cadeia, é a regra do produto. Temos a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, que é 1. Então a equação em z vai ser o y' transforma-se em z'x mais z e a fração anterior passa a ser 1 mais z, 1 menos z. Passando o z para o lado direito, obtemos depois uma só fração em que cancela o z com menos z e fica 1 mais z quadrado a dividir por 1 menos z. Entretanto, este x passa a dividir para o lado direito e reparem então que temos uma função só de z a multiplicar por uma função só de x. Vamos resolver então a equação separável z' 1 mais z quadrado sobre 1 menos z vezes 1 sobre x. Passamos para o lado esquerdo tudo o que tem z, ficamos com 1 menos z dividido por 1 mais z quadrado, e agora vamos integrar, como sabem, ambos os lados em ordem a x, mas usando a regra da cadeia e saltando esse passo, escrevemos o integral diretamente em dz. Ora, esta fração decompõe-se em duas, 1 sobre o mais z quadrado menos z sobre o mais z quadrado. O integral de 1 sobre x, já sabemos, é diretamente logaritmo de módulo de x. E agora temos 1 sobre o mais z quadrado como sendo a derivada do arco tangente de z, e como a derivada de z quadrado é 2z, acrescentando a constante 2 e depois compensando, dividindo por 2, obtemos um logaritmo também. Portanto, a derivada de ln de 1 mais z quadrado ficaria 2z sobre 1 mais z quadrado, corta o 2 com 1 meio. Bom, agora nós podemos juntar os logaritmos. Reparem que temos aqui este menos e, portanto, pondo em evidência um menos, fica uma soma de logaritmos que se pode simplificar como o produto dos argumentos desses dois logaritmos. Ora, o produto de x com esta expressão que está aqui, não se esqueçam que um meio teria que vir cá para dentro e passar a ser uma raiz quadrada, como está aqui. Depois 1 mais 1 sobre x ao quadrado é igual a x quadrado mais y ao quadrado sobre x quadrado. Ora, raiz quadrada de x quadrado é módulo de x, que corta com este x, que também está em módulo, não é? E simplifica apenas para esta expressão aqui. Então, nós obtivemos a solução da equação diferencial em termos de uma função que está escrita implicitamente como uma função de x. Para todas as concretizações de c, nós vamos obter uma solução particular que nos é dada da forma implícita. Vamos agora usar o GeoGebra para traçar algumas curvas de nível dessa função. O que estão aqui do lado esquerdo, eu tenho a expressão da função. Para
igual a vários valores de C que estão aqui. Reparem no aspecto em espiral que estas curvas têm, não são todas de uma só função, são curvas traçadas, ou gráficos das funções traçadas para diferentes valores de C. Vamos agora ver qual é a ligação que estas equações têm com a matéria que vamos dar mais à frente de equações diferenciais em duas dimensões. Ora, se nós tivermos uma trajetória no plano, a sua posição num instante t, vamos associar a variável independente ao tempo, será dada por uma posição x de t, y de t. Ora, esta trajetória poderá ser modelada através de um sistema de equações diferenciais, x' igual a f de xy, y' igual a g de xy. Nós vamos estudar estas equações no caso linear e no caso não linear. Reparem que a trajetória, sendo dada através de um certo tempo t, poderá ser descrita também apenas como y como função de x. Quer dizer que nós podemos eliminar a variável independente t. De que forma? Usando a regra da cadeia. dy dt é igual a dy dx vezes dx dt. Logo, se quisermos descobrir dy dx, basta dividir dy dt por dx dt. No caso em que o sistema de equações não depende explicitamente de t, faz com que isto se transforme numa equação em y como função de x, passando o x a ser a nova variável independente. Esta equação diferencial vamos chamar equação diferencial das trajetórias, não é a equação que vai modelar o movimento. Para isso, a equação original é esta aqui. Bom, mas esta equação dá para descrever a equação cartesiana das trajetórias. Perdemos o tempo, mas continuamos a ter a equação das posições. Ora, no exemplo em que o sistema é linear, ou seja, tanto a função f como a função g são lineares, quer dizer que são da forma qualquer coisa x mais qualquer coisa y. Vamos supor que é da forma ax mais by, o x' e o y' é cx mais dy. Então o y' será cx mais dy, que é o dy dt, a dividir por ax mais by. Como fizemos há pouco, se dividirmos tudo por x, fazendo a mudança de variável z igual a y sobre x, vamos obter uma equação separável. Exatamente no caso anterior, temos o c igual a 1, o d igual a 1, o a igual a 1 também e o b igual a menos 1. Vamos agora utilizar um software que permite desenhar as trajetórias das soluções a partir de uma equação, de um sistema de equações x' igual a qualquer coisa, y' igual a qualquer coisa. Eu introduzi já previamente o sistema que nós tínhamos resolvido e obtive as seguintes trajetórias para esse caso. Como estão a ver, aparecem as trajetórias em espiral, que nós vamos aprender a seu devido tempo, porque é que são espirais, mas em total acordo com as soluções que nós tínhamos obtido através da resolução da equação separável das trajetórias correspondente.